culto de domingo, o meu pastor, todo alegre, disse assim: ninguém falte no culto terça-feira, porque terça-feira vamos ouvir o testemunho de um ex-defunto. A igreja entupiu de gente, e lá estava eu no meio do povo. Eu queria ver o ex-defunto. Agora pense num homem que quase não dormiu aquela noite. Fui eu, porque o pastor entrou com o ex-defunto na igreja, e o ex-defunto estava vestido igual um defunto, terno preto, aquela camisa branca, aquele rosto fechado. O pastor entrou pelo meio da igreja e caiu um temor sobre nós tão grande que ninguém conseguia sequer respirar direito. O pastor mal conseguiu cantar o hino 15 da harpa, fez uma leitura rápida da Bíblia e disse: igreja, vamos ouvir o ex-defunto dar o seu testemunho. Lembro-me como se fosse hoje. Aquele velho, magro, olhou para a igreja por um minuto. O olhar dele era tão penetrante que a gente perdia a respiração. Caiu um temor sobre nós. Ele enfiou a mão num bolso, pastor, e tirou um papel amarelado e disse: esse aqui é o meu atestado de óbito. E leu o nome dos 3 médicos que assinaram. E ele passou o atestado de óbito pelo presbitério da igreja. Ele enfiou a mão no outro bolso e tirou uma foto branco e preta. E na foto estava um homem deitado dentro de um caixão com algodão no nariz. E ele disse: esse homem deitado no caixão sou eu. Caiu um silêncio na igreja, mas não era silêncio de repúdio, era de temor a Deus. E ele começou a dizer assim: meu nome é João de Oliveira. Eu fui ao céu depois de ter morrido, e Jesus me mandou de volta. E ele começou a contar: eu estava na porta da cidade sagrada, com seus portões dourados, e Jesus apareceu ali na frente, me deu um abraço e disse: bem-vindo, João. E João de Oliveira disse: obrigado, Senhor, eu posso entrar? E Jesus disse para ele: João, você não pode entrar ainda. E ele disse: porque eu estou em pecado, eu vou para o inferno? O Senhor Jesus disse: não, João, é que eu tenho que resolver um problema. Ele falou: que problema? Olha lá para a terra. E ele disse que ele olhou para o chão. Quando ele olhou para o chão, abriu o chão, e ele viu a casa dele. Uma casa de barro, chão de terra, coberta de sapé. Um caixão no meio da sala, 3 crentes com a Bíblia debaixo do braço. E num canto da sala tinha uma senhora de coquezinho na cabeça, de cabelos brancos, com 14 crianças ao redor dela. Ele disse que a porta da frente abriu e entrou um pastor de chapéu na cabeça, bengala na mão, a Bíblia na outra. Foi perto do caixão, tirou o chapéu, olhou, cumprimentou os irmãos e foi perto da viúva. E a viúva pegou na mão dele e disse assim: pastor, fala para Jesus devolver meu marido, porque nós temos 14 filhos para criar. Fala para Jesus ter piedade da minha família. E o pastor foi tocado, chegou perto do caixão, olhou, não sabia se começava o culto fúnebre ou não. Foi tomado pela fé, ajoelhou na frente do caixão e agarrou a mão do defunto. E a oração dele era essa aqui: Senhor Jesus, quem ora aqui é o teu servo João Colenda, e eu estou orando para que João de Oliveira retorne, porque ele tem 14 filhos para criar. Quando aquele homem contou isso, ele começou a chorar. E eu, criança, comecei a chorar junto, porque na mente de um adolescente de igreja, olha o que eu ouvi. Eu ouvi um pastor falar que teve um pastor que foi orar por ele morto, e ao orar disse assim: quem ora aqui é o teu servo João Colenda. A mensagem que veio para o coração do menino foi essa: houve um tempo em que homens tinham uma ficha tão grande no céu, que quando oravam usavam seu nome e diziam: quem ora aqui é João Colenda, teu servo. João de Oliveira disse que depois de alguns minutos Jesus olhou para ele e disse assim: João, outro dia você volta, acompanha aquele anjo ali que vai te levar pelo inferno para você ver como é o céu, e você vai contar para a minha igreja que existe um mundo além do deles. Ele disse que quando ele estava saindo de perto de Jesus voando, o anjo tomou ele pela mão. Ele gritou de longe: Jesus, por que é que eu não posso ficar? E Jesus gritou assim para ele: porque a oração de um justo